Com a modernização dos próprios veículos e com uma experiência para o cliente cada vez mais moderna e prazerosa, né? Então, hoje você tem ônibus de primeiríssima qualidade, com tudo que existe de tecnologia para trazer mais conforto e segurança para o usuário. Você tem, ao mesmo tempo, também tudo que a digitalização vem permitindo em termos de conectividade, aplicativos, serviços agregados para os usuários. Eu entendo que esse é um caminho que o transporte rodoviário vai continuar seguindo como forma de ser sustentável, né, a longo prazo. Já o transporte urbano, eu não diria que é o que eu acho que vai ser na próxima década, mas como eu gostaria que fosse ou como deveria ser, né? Em primeiro lugar, eu entendo que o ponto primordial é que o transporte público de passageiros deveria ser, obviamente, uma prioridade de políticas públicas, né? Esse talvez seja o primeiro passo para que a gente, de fato, consiga trazer de volta os passageiros para os sistemas de transporte, ou que, ao menos, a gente consiga evitar a evasão que vem acontecendo ao longo desses últimos anos, né? E a partir daí, tendo políticas de fato de priorização do transporte público, você vai poder agregar tudo aquilo que transforme ele de fato em algo de qualidade para o usuário, seja com a integração de outros modais, seja com a digitalização de serviços que te permitam ter mais previsibilidade, velocidade no transporte, segurança, mais qualidade, também a disponibilidade de serviços digitais, assim como já acontece no transporte rodoviário. Então, de fato, para que o transporte público tenha a importância, né, que ele merece, e que é um direito, né, do cidadão, precisaria existir uma evolução muito grande em relação a tudo isso, de que, de fato, a gente consiga trazer cada vez mais qualidade para o sistema e para que ele possa, né, ter de fato a importância que merece. Eu acho que a tecnologia é um fator primordial para isso, né? Não só em termos de o que os produtos em si, o que o ônibus em si pode agregar nesse sentido, com veículos cada vez mais confiáveis, cada vez mais seguros, cada vez mais confortáveis, mas também com toda a tecnologia que a digitalização como um todo vem permitindo, né? Da tecnologia das coisas, de inteligência artificial, de banco de dados, de tudo aquilo que te permita, de fato, usar o que a gente tem hoje em dia para que o serviço prestado ao cliente do transporte público seja cada vez mais prazeroso, para que, de fato, ele opte por usar o transporte público ao invés de qualquer outro modal, né? E acho que, acima de tudo, na próxima década, eu espero que o transporte público seja sustentável, né? E aí a gente entra numa discussão que já vem acontecendo de forma bastante urgente nesses últimos tempos, que é a questão dos modelos de contrato de concessão, né? Que, de fato, precisam se modernizar, precisam se adequar à realidade de hoje em dia, para que, de fato, os operadores e os sistemas de transporte possam continuar prestando o serviço que a população merece. A tecnologia, ela normalmente ela nos surpreende, né? Quando nós olhamos ela de uma forma isolada, não é? Mas eu diria que durante todas as décadas que eu estou na Camis, não é? Já faz muito tempo, é a primeira vez que nós temos uma série de coisas novas conjugadas ao mesmo tempo
e que nós temos a possibilidade de combiná-las, de escolher a melhor, e isso permite que a gente consiga enxergar para cada tipo de segmento, não é? Qual deverá ser a sua tendência, né, do ponto de vista de futuro. Nós vemos uma possibilidade de que do lado operacional, nós tenhamos a chegada de novas tecnologias, seja através do uso do gás, dos veículos elétricos, ou até mesmo dos veículos a célula de combustível, né, a hidrogênio, que eles serão uma alternativa para o uso do diesel. E o que nós acreditamos é que nós tivemos o desenvolvimento de uma equação de sucesso com os nossos principais parceiros fabricantes de chassis, como a Grale e como a Volkswagen, não é? No qual nós temos um tremendo orgulho, né, e um privilégio para nós de estarmos participando em conjunto desse mercado, não é? Existem várias correntes, né, do diesel migrando para o elétrico, do elétrico migrando para uma outra coisa no fuel cell, ou direto do diesel para o fuel cell, ou coisas intermediárias, até híbridas, né? Existem vários modelos. Mas assim, o que a gente aprendeu ao longo desses anos é a tecnologia ela não tem volta, né? Ela tem sim o seu momento certo de aflorar, o seu momento certo de chegar, não é? Mas o que a gente tem percebido, inclusive aqui no Brasil, é que a cada dia que passa, há um interesse cada vez maior pelo novo. Eu acho que hoje em dia a questão não é nem muito bem como convencê-lo, né, a fazer uma renovação de frota, mas como viabilizar a renovação de frota, por toda a crise que o setor vem passando nesses últimos anos. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que qualquer operador, seja ele de transporte urbano, rodoviário, de fretamento, ele gostaria de ter o ônibus mais moderno, a frota mais nova, a última tecnologia disponível, e que os contratos de prestação de serviço permitissem a remuneração dessa qualidade da frota deles, ou de uma frota mais nova, né? Mas, de fato, essa questão de viabilidade financeira é algo muito importante. Mais até do que o convencimento em si, porque eu entendo que o operador, ele, pela própria experiência, sabe que uma frota mais nova, uma frota com uma idade média menor, com uma manutenção em dia, ou que tenha mais tecnologia, sem dúvida alguma, traz mais resultado para o negócio dele, né? E é basicamente isso que um frotista busca, ou um operador busca, quando está considerando uma compra de uma frota, né? Ou alguns desses aspectos. Por exemplo, as questões de confiabilidade e disponibilidade. Então, você tem a frota cada vez mais enxuta ou sem grandes reservas, e precisa poder utilizá-la ao máximo, ela tem que estar disponível ao máximo. Então, robustez e confiabilidade do produto, eu acho que são um aspecto muito importante. Um outro que é, talvez, a prioridade zero é a questão de custo operacional e tudo o que está envolvido em relação a isso, seja consumo de combustível, custo de manutenção, o próprio valor de aquisição, seja do produto ou de um financiamento. A questão de conforto e segurança são pontos fundamentais também para qualquer operação de ônibus, mas eu entendo que especialmente no transporte rodoviário, a questão de conforto é absolutamente fundamental, e os veículos hoje, como a Luana também comentou, né, quando você vê o que é um ônibus rodoviário hoje, ele te oferece o que existe de mais confortável, em alguns casos até de luxo, né? Então, custo e tempo de serviço são também muito, muito importantes. Então, eu diria que é uma mistura de questões financeiras, mas ao mesmo tempo de tecnologias que te permitam acessar o seu cliente, trazer o cliente para o transporte de passageiros por rodas e assim por diante, né? Então, qualquer tecnologia que agregue eficiência, que agregue disponibilidade, que ajude a reduzir custo, é algo
muito bem visto e considerado pelo cliente, né? Aquilo que for só perfumaria, digamos assim, eu diria que é dispensável, principalmente no momento como o de hoje, em que você tem o custo de operação, por tudo que a gente está vendo aí de inflação e de aumento de combustíveis e assim por diante, muito elevado, e você nem sempre tem condição de repassar esse aumento de custo para passagem, para tarifa e assim por diante. O que nós acreditamos é que haverá uma migração gradual do diesel para os combustíveis alternativos, não é? Embora nós tenhamos o gás, o possível etanol e outras matrizes, né, que possam vir a ser utilizadas como combustível, dos pontos que nós temos em mente é que existem dois conceitos, né? O primeiro deles que a gente tem observado é a questão da energia limpa, não é? E mais ultimamente a questão da energia limpa renovável, não é? E nós acreditamos muito na questão da migração da energia limpa, do diesel para energia limpa renovável. Nós podemos até ter durante alguns anos uma ponte, não é, em que parte da frota ela passe a utilizar gás natural, não é, parte da frota passe a utilizar veículos elétricos, mas a tendência na nossa visão é a utilização de combustíveis 100% renováveis, né? E dentro desse conceito, quando nós olhamos no horizonte um pouco mais adiante, além de 10, 15 anos, o que nós imaginamos é que num determinado momento vai ser muito mais acessível e vai estar de uma forma disponível a utilização de células de combustível, não é? Em que a gente vai conseguir endereçar de uma forma muito contundente a questão de descarbonização, né, que é um fato importantíssimo a ser controlado do ponto de vista até global. Né? E no segundo ponto, você pode ter alguns casos em que alguns frotistas que tenham a forma de captar energia elétrica, seja através de painéis solares, por exemplo, no teto das suas empresas de ônibus, venham utilizar processos de eletrólise, né, que a Camis tem esses produtos, ela está entregando produtos no mercado, onde o combustível ela é água, né, e é feito um processo de eletrólise para a produção do próprio hidrogênio. Esse hidrogênio ele poderia vir a ser estocado, né, pelo frotista e ser utilizado como um combustível nos seus veículos que tenham célula de combustível. Né? Então esse é um desenho que nós temos em teste, nós temos vários protótipos operando nos Estados Unidos e na Europa, brevemente teremos alguns veículos operando aqui no Brasil, não é? Só que ele vai levar um pouco mais de tempo para chegar. Mas nós não entendemos a nossa visão que fora o hidrogênio, a gente possa vir a ter como substituto do diesel, com tamanha longevidade, né, durante todas essas décadas, algum tipo de combustível intermediário e que tenha tamanha longevidade. Nós não acreditamos, por exemplo, que a matriz do etanol ela venha, por exemplo, a substituir 100% dos veículos a diesel, não é? Ou até mesmo do gás natural. Não é? Por questão logística, questão de abastecimento, questão de distribuição. Contudo, quando a gente mira um pouco mais à frente, pensando sempre no conceito da energia limpa e renovável, o hidrogênio para nós parece fazer muito mais sentido, não é? Em todos os âmbitos, em todos os tipos de negócio relacionado à propulsão, quando pensamos lá no futuro. Então, a Camis ela vai continuar, sem sombra de dúvida, apostando, se preparando, entregando motores diesel de acordo com a legislação. Esse é o nosso negócio, né? Mas, no paralelo, a disponibilidade de tecnologias complementares à utilização de combustíveis fósseis ou o diesel, ela vai sempre estar disponível, não é? Mas o nosso norte, ele é sim, sem sombra de dúvida, o hidrogênio relacionado à utilização de produtos com célula de combustível. Sem dúvida alguma que um dimensionamento correto de frota, e aí você passa pelo número de veículos, pelo tamanho ou pela dimensão dos veículos, pela sua capacidade de passageiros, e as tecnologias que esses veículos têm,
são uma questão básica para que a gente tenha um transporte público cada vez melhor e para que um dia a gente consiga ter as cidades inteligentes em que o transporte público vai estar todo conectado, funcionando de maneira orgânica, né, com a vida das cidades, com integração entre os modais, com conectividade, com redução de poluentes e assim por diante, né? O micro-ônibus e as vans, eles já são uma realidade para o transporte público em muitas cidades há um bom tempo, né? Você pega nas grandes metrópoles, é muito comum que você tenha grandes frotas de veículos de menor porte para que eles possam ter uma melhor acessibilidade nas áreas periféricas, em locais de difícil acesso, em vielas e assim por diante. Então, quando você pega a própria cidade de São Paulo, que eu entendo que tem um desenho de transporte bastante adequado, né? Você tem veículos de grande porte rodando nos canais troncais, você tem veículos convencionais ou básicos abastecendo essas linhas principais, e você tem nas periferias, não vans no caso de São Paulo, mas micro-ônibus que te permitem chegar a qualquer lugar, né? Então, o micro-ônibus, vans, ou assim, todo tipo de veículo, eu acho que tem um espaço para que a gente tenha um serviço cada vez mais personalizado, né? Para que a gente possa ter o veículo correto, no lugar correto, na hora correta, para que a qualidade do transporte oferecido seja a melhor possível, né? Então, você não precisa ter um veículo de grande capacidade. Se um ônibus menor, ele consegue transportar a demanda de passageiros naquele devido horário, ou que consiga chegar num certo lugar em que um ônibus grande não vai conseguir. Então, assim, eu entendo que qualquer cidade inteligente ou qualquer sistema de transporte inteligente tem que levar isso em consideração, né? O tipo de veículo, aonde ele vai rodar, como ele vai se conectar com os outros modais de transporte, no local correto e na hora correta. E o micro-ônibus tem um papel importante dentro desse contexto todo. E por isso que, inclusive, a gente recentemente, né, como você falou um pouco antes, até investiu ainda mais nesse setor. Lançamos o nosso 10160 OD, que é um micro-ônibus com um pouco mais de capacidade de carga, que permite que você tenha um veículo mais robusto para operações urbanas ou um veículo maior para aplicações de fretamento, turismo, executivos e assim por diante, né? Basicamente, o movimento que nós estamos percebendo do ponto de vista global são alguns mercados do hemisfério norte, não é? Você tem os Estados Unidos, no primeiro momento, e parte da Europa, né? Eu diria um pouco mais ali, especificamente no Reino Unido e na França, alguns movimentos que visam a substituição de parte da frota atuante com combustível fóssil por outras tecnologias, não é? E existem basicamente dois motivos que estão levando a esse tipo de movimentação. O primeiro deles é a questão ambiental, não é? A questão, como na Califórnia, que você tem leis ainda mais severas, né, do que o próprio EPA, do ponto de vista de redução de particulados, redução de emissões, e que se você coloca uma tecnologia elétrica ou a célula de combustível, você praticamente zera toda a geração de emissões nesses lugares, nessas operações. Então, existem processos em andamento que começaram de uma forma até muito tímida, não é? Que agora estão crescendo, né, com o intuito de gerar no local onde esses veículos, onde os ônibus estão operando, principalmente, uma qualidade de ar, né, do ar melhor para aquelas populações, né? Isso tem um apelo, existem fundamentos, existem uma série de investimentos que estão por detrás disso da área ambiental, mas também há um apelo populacional,
né? O indivíduo que está ali todo dia utilizando um veículo, né, um ônibus, ele está esperando ali no ponto a chegada daquele veículo, ele quer ter um tratamento melhor do ponto de vista de emissões. Ele não quer, mesmo que o motor seja emissionado, ele não quer ter que sentir o cheiro, às vezes, de uma combustão fóssil, né? Nós fizemos algumas pesquisas em que é interessante, a primeira pergunta que você faz para um indivíduo é por que você opta ou gosta de eleger um veículo que seja elétrico ou a fuel cell quando você está no ponto de ônibus. Ele fala, a primeira coisa, não tem um ruído. A segunda coisa, eu estando fora do ônibus ou entrando no ônibus, eu não tenho nenhuma percepção quanto a ter qualquer tipo de odor resultante de qualquer combustão. Né? E a minha viagem é mais agradável, ela é mais silenciosa, a qualidade do meu ponto a ponto, não é? Faz com que eu leia com calma, que eu ouça uma música, enfim, eu tenho uma associação com um conforto e bem-estar muito grande por estar dentro de um veículo que evoluiu para uma plataforma BEV, veículos a bateria ou a célula de energia. Né? Esse é um lado. Quando nós migramos um pouco para o continente europeu, o apelo não é exatamente o mesmo do que a gente vê na Califórnia ou em alguns outros lugares. No mercado europeu, você tem sim movimentações, e principalmente em regiões metropolitanas, que querem reduzir ao máximo possível a questão de emissões de particulados. Então, isso tem uma simetria com o que acontece nos Estados Unidos, mas, além disso, existem financiamentos, existem incentivos, não é, que fazem com que exista uma relação de frota muito mais voltada à redução de ruído de transporte e também de emissões. Tudo isso conjugado dentro de um mesmo veículo. Né? E o que a gente tem percebido nos dois lados, tanto nos Estados Unidos, na Califórnia, quanto no mercado europeu, é que existem frotas, né, que sejam frotas de ônibus ou frotas de caminhões, que têm acesso algum tipo de energia verde, seja fotovoltaica ou seja eólica, não é? Que tenha a capacidade de produzir o seu próprio hidrogênio, isso está gerando, na verdade, um outro tipo de mercado, um outro tipo de perspectiva, que é o frutista ter na sua frota a pura capacidade de não depender de um terceiro, de não ter uma situação em que ele tenha que comprar o seu gás natural, comprar o seu diesel, não é? E ele passa a perceber que utilizando água e fazendo o processo de eletrólise, ele tem um controle da produção do seu próprio combustível. E isso passou a ser importante por dois motivos. Primeiro, que ele tem um veículo verde, que dentro desse conceito que a gente viu crescer no mundo inteiro no período de pandemia, que foi o e-commerce, onde várias aplicações cresceram de uma forma abundante, no ponto de vista de entrega, em regiões metropolitanas, em vários lugares do mundo. Se a empresa tem um veículo verde, ela tem um grau de acessibilidade a 100% daquela região. Então, o que acontece? Você passa a ter uma maior disponibilidade de uso de um veículo por não ser de combustível fóssil em lugares que você não conseguia chegar com um veículo convencional, com diesel. Né? Então, isso gera um aumento nos pedidos de carteira, isso gera um aumento na renovação de frota, não é? Ao passo que o controle geral dos custos da operação, quando o indivíduo passa a produzir seu próprio hidrogênio, é puramente de domínio dele, porque ele tem a captação de energia verde, a eólica, fotovoltaica, água como base, né, para a produção de hidrogênio, e com isso ele já tem ali a instalação, o que for necessário de infraestrutura para permitir que ele produza o seu próprio combustível. Então isso tem forçado de uma certa forma, ou até mesmo acelerado de uma certa forma, a renovação de frota nesses lugares. Não é? E se a gente parar um pouco e olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos, a bateria, ela reduziu o peso, ela reduziu o preço, não é? Nós tínhamos células de combustível que eram extremamente complexas, não é? Há 10, 8 anos atrás, isso está diminuindo gradualmente de tamanho, de peso e ganhando muita eficiência. Então, essa área aqui, na nossa visão, como eu disse, conviveremos ainda com diesel, com gás, mas se você tiver que apontar no futuro, em vez de ter múltiplas escolhas, na nossa visão, a combinação de célula via hidrogênio é exatamente o que deve crescer ainda mais nesses dois lugares e, por consequência, por uma questão de tempo, ter um acesso ou gerar um acesso um pouco mais profundo em outras partes do globo. Entendo que o grande desafio de todos os
transportadores de passageiros e principalmente do transportador de passageiros do transporte público urbano é interromper esse ciclo que já vem acontecendo há alguns anos de evasão de passageiros, né, de perda de clientes. Esse é um movimento que já vem acontecendo há quase uma década e que o setor todo vem discutindo e debatendo e procurando soluções entre todos os envolvidos, né, sejam os próprios operadores, fabricantes, poder público, representantes da sociedade e assim por diante, mas que se agravou muito desde o ano passado com a epidemia, né, com a crise sanitária. Então, eu diria que esse é o grande desafio, né, e não é um desafio só dos transportadores, é um desafio de todos nós, né, assim, não dá para imaginar que você pode ter um país moderno, que a gente consiga ter cidades inteligentes, como a gente está falando até agora há pouco, grandes metrópoles, sem que a gente tenha sistemas de transporte público adequados, bem dimensionados, de boa qualidade, moderno e assim por diante. Então esse é um desafio de todos nós, e eu acho que é o grande desafio para a próxima década, porque se a gente não muda esse ciclo, né, que tem sido progressivo ao longo do tempo e transforma ele em alguma coisa virtuosa, a gente vai ter problemas mais sérios daqui por diante. Então, eu acho que o que já vem sendo feito, né, da discussão de novos modelos de contrato, de concessão entre o poder público e os operadores de transporte, a adoção de novas tecnologias, como eu falei no começo, a adoção de políticas públicas que privilegiem o transporte coletivo. Então, a gente tem que agregar tudo isso num novo momento do transporte de passageiros, que não é só por ônibus, é por tudo que envolve o transporte de pessoas, né? Todos os modais, é a discussão de todos os sistemas de transporte. Então, eu diria que esse é o grande desafio. Para o setor rodoviário, eu diria que o desafio é conseguir continuar sendo competitivo e oferecer serviços de cada vez mais qualidade, como já vem sendo oferecidos, com novos competidores que entram no mercado, e conseguir tornar o negócio sustentável no longo prazo. A minha visão eu compartilho com os pontos do Jorge, né? Fazem assim uma sintonia muito grande com as nossas estratégias, mas eu resumiria dentro de um escopo um pouco mais amplo, que é a questão da gente entender qual deverá ser o novo modelo de mobilidade, não é? E como a tecnologia, na verdade, ela poderá ajudar o transportador, não é? Fazendo com que o usuário perceba através dessas novas tecnologias o benefício que ele, como usuário, não é, ele passa a ter a partir do ponto em que existe uma evolução tecnológica. Não é? O que nós temos notado em alguns lugares em que você teve a substituição de um diesel por um elétrico, por exemplo, é que pessoas que não usavam ônibus voltaram a utilizar o ônibus, não é? Pessoas que faziam viagens múltiplas, que você tinha um modal parte ônibus, parte metrô, não é? E se ele tiver a opção de permanecer mais tempo no ônibus, não é? Por conforto, por acessibilidade, enfim, por várias outras características, essa pessoa permanece um pouco mais de tempo. Então, isso cria um prolongamento das linhas, não é? Isso cria uma relação direta com o usuário de como ele está enxergando o benefício da nova tecnologia, além das questões que são as questões mais notórias, como descarbonização, redução de particulados, emissões, veículos verdes, até o próprio frutista poder produzir o seu próprio hidrogênio, etc, etc. Então, assim, se a gente tivesse que desenhar, não é, pensando a médio e longo prazo, um novo modal, considerando qual seria o modelo de mobilidade, nós teríamos algumas variáveis que são importantes, não é? Tanto do lado do frutista, tanto do lado do governo,
tanto do lado das entidades que incentivam a renovação de frota para uma frota menos poluente e mais verde, mas a palavra do usuário também, né? O usuário ele tem feito com que as empresas, nós da indústria, entendamos de uma forma mais clara quais são os atributos do mercado. O que o mercado está percebendo de vantagem, o que o mercado gostaria que fosse preservado, o que o mercado gostaria que fosse criado de forma diferente, quando a gente aponta uma tecnologia que vai além do diesel, né? Então é um desafio para todos nós aqui, para a área técnica, para os fabricantes de sistemas de propulsão, para os fabricantes de chassis, de ônibus, para a nossa comunidade, não é, para as pessoas que administram suas frotas, para as empresas de ônibus, entender, não é, como a gente pode montar essa equação em conjunto e disso, não é, tornar um processo de transporte cada vez mais fácil, mais agradável de ser utilizado. Quando você abre um negócio, você tem que ser tudo. Tem que ser 100%. Concierge, camareiro, guia de turismo. Por isso, sua van também tem que ser 100%. Sprinter, 100% para você. Vivemos novos tempos e um mundo com ainda mais desafios que nos impulsionam para estarmos sempre à frente. E agora, mais do que nunca, estamos prontos para uma nova história. Chegou o novo Volvo FH, um caminhão ainda mais eficiente e econômico para um mundo cada vez mais exigente, onde tecnologia e força humana andam juntas. O pesado líder em vendas, pronto para uma nova história. Novo Volvo FH. Nossa evolução é por você. Você já parou para pensar se todos os seus processos de arrecadação, escala e folha de pagamento estão perfeitamente integrados? Ou se as etapas necessárias para efetuar os seus serviços são bem gerenciadas? Você precisa conhecer a Praxio, porque garantimos, através da inteligência e da tecnologia em módulos, a integração entre todas as áreas da empresa, das obrigações legais à venda de passagens, ou a integração com a bilhetagem eletrônica, das necessidades relativas à folha de pagamento, orçamento, reconhecimento de receita, à gestão da frota, ou ainda da manutenção da frota, à gestão da escala e plantão dos motoristas, passando pelo controle de compras e estoque. Pode contar! Isso significa redução de custos, aumento de receita, diminuição de riscos e entrega de uma melhor experiência para o seu cliente. Isso é ERP. E nós somos a Praxio. Essa é a ZF, uma empresa em crescimento contínuo. Desde seus primórdios como fabricante de engrenagens para dirigíveis até os dias de hoje, consolidando-se como uma das maiores fornecedoras mundiais de sistemas de transmissão, tecnologia de chassis e de segurança ativa e passiva. Nossos produtos estão presentes em uma gama de veículos de diversos clientes, escrevendo não só sua própria história, como também a de muitas montadoras da indústria automobilística brasileira e mundial.